Bem-vindo de volta. Eu tossi aqui, me desculpa, mas é que eu tô mal ainda. Tá? Mas vamos falar agora sobre inteligência artificial offline no seu computador. Qual é a forma mais sem dor para você fazer isso? Nós falamos que é possível gerar prompts para o ConfUI na inteligência artificial do ChatGPT. Mas existem outras gratuitas que rodam no seu PC que você pode usar também para fazer isso. E muito mais, é claro, né? Você pode mandar imagens, você pode mandar PDFs que eles vão analisar. Esse aplicativo se chama LM Studio, que vai ser o menos penoso para você. Você só vai clicar nele e mandar instalar ele e pronto, tá? Você vai baixar ele em LM Studio aí, ok? Essa é o rostinho da criatura, né? Ele tem para Mac, Linux e Windows. Nós vamos botar agora servidor do Windows, né? Com ele você vai poder fazer chat com os seus documentos, ou seja, vai enviar um PDF e a inteligência artificial, se for capaz, ela vai analisar e você vai poder fazer perguntas sobre aquele PDF, né? A maioria delas, apesar de estar em inglês, elas entendem perfeitamente português e podem responder as suas perguntas em português, assim como você pode pedir um chat um prompt para o Confui em português, para ele colocar em inglês, ele vai fazer isso igual a gente fez com o chat GPT da última vez. Não vou mostrar a instalação porque é a coisa mais simples, é só clicar aqui e instalar. Tá? Vamos para o aplicativo agora. Quando você entra no aplicativo, a carinha dele é essa daqui, tá? Eu vou te mostrar umas coisas que você pode fazer. Ele talvez esteja em inglês na primeira execução. Aqui você tem um botãozinho escondido aqui, né? Bem no cantinho aqui. E você vai clicar aqui. E aqui você vai abrir uma configuração dele. Nessa configuração você vai poder escolher português PR. Como você vê, você pode fazer uma série de modificações aqui, não vamos nos ater a isso agora, tá? Ele também te dá o hardware da tua máquina. É, e vamos agora para o que importa, né? Aqui em cima é onde você vai dar load, né, em todas as inteligências artificial que você andou baixando. Como você pode ver aqui, eu já baixei umas 5. Eu vou explicar sobre elas, tá? Aqui você tem esse botão do lado de configuração para cada uma. Você pode configurar especialmente como cada uma dessas inteligências artificiais vão operar. E o mais importante que eu acho, tá? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, nós podemos aqui ir para uma inteligência artificial. Aqui são os meus modelos, são os modelos que eu baixei. Sugiro que quando você iniciar ele, você venha para os meus modelos. Antes de baixar uma inteligência artificial, determine o diretório onde elas vão ser instaladas, porque caso contrário, ele vai instalar tudo no usuário do C. E daí, então, o teu C vai ficar lotado. Daí, então, você só clica aqui e você pode alterar a pasta para instalação, né? Você clicou nos 3 pontinhos, ele te abre o menu, você altera a pasta para onde ele vai jogar as inteligências artificial que ele vai baixar, ok? O Windows, normalmente eu uso vários HDs e o Windows fica sozinho no dele lá para não perder espaço. Aqui você tem esse botãozinho do lado de cada inteligência que você baixou de configuração, onde você pode editar como cada inteligência artificial vai funcionar. Então, você pode buscar um help na internet e fazer uso dele para poder melhorar o teu relacionamento com ela, né? E aqui você pode, nos 3 pontinhos, você pode abrir o diretório onde ele está, você pode mandar excluir. Então, por exemplo, eu sei que o Gema 312B, ele não funciona para mim, porque ele usa muita memória. E ele só tem 7 GB, mesmo assim ele usa muita memória da minha GPU. Então ele ocupa a memória GPU, demora demais para responder. Eu tenho que limpar toda a minha memória para ele ficar usável. Então eu vou parar de usar ele porque eu tenho o Gema 4 aqui.
O Gema 4B, ele está funcionando muito bem para aquilo que eu quero. Então eu vou excluir ele aqui. Pronto, tá? Aqui você vai ter outra coisa que eu não sei o que é, né? O texto embedded, mas ó, ele está me dizendo aqui, seus modelos estão ocupando 15 gigabytes do espaço. O que é que eu fiz? Eu escolhi um drive SSD para as inteligências artificiais. Eu devo te dizer que um drive SSD é melhor do que um disco rígido, porque ele vai ler e vai jogar na memória. Então, o drive SSD vai fazer isso 3 vezes mais rápido do que um disco rígido mecânico magnético, tá? Mas há uma diferença de eu comprar um SSD vagabundo para um SSD top de linha? Não, não há diferença, porque ele vai trabalhar na memória da tua GPU, que é a tua placa de vídeo, ok? Ele não vai trabalhar usando o teu SSD. Então não adianta você comprar um muito rápido, você pode comprar um baratinho da Kingston e evitar um super caro da Crucial. Agora nós vamos aqui no botão de busca, que é para você descobrir inteligência artificial para você instalar. Ele vai ver com uma penca enorme de SD que você pode instalar, você pode dar busca, tá? O que acontece nesse caso aqui? Ó, você pode ver que aqui ele diz assim, ó, provavelmente muito grande para sua máquina. 111 gigabytes o negócio. Esse é uma versão gratuita do Qwen. O Qwen é da Alibaba, ele liberou mais recente dele e ele liberou uma série online. E ele está muito bom, então ele seria um dos melhores no momento para a inteligência artificial genérica, que é aquela que faz um pouco de tudo. Mas o Qwen, ele não é visual, então ele não consegue analisar a imagem. O que vai acontecer é o seguinte, se você mandar para ele analisar algo que tem uma imagem, ele vai dar pau, mesmo que seja o PDF. Ele não vai ignorar a imagem do PDF e vai dar pau no retorno. Inicialmente, eu fui no Qwen 30, né? Porque achei, pô, meu computador deve rodar isso aqui. Não, não roda, fica super travadão. Aí eu reduzi para o Qwen 14B. E ele roda, mas ele roda assim, levando muito tempo. É igual o Gema 12, ele leva muito tempo, uns 15 segundos para me dar uma resposta, tá? Então eu não achei viável, por quê? Porque o 8B, quando eu desci para o 8B, ele funcionou muito bem. Ok, ele tem 5 gigabytes e o Qwen 14 tem 9 gigabytes, é quase o dobro. Então, porque eu não tenho muita memória RAM na placa de vídeo, eu não tenho muita memória de placa de vídeo, que é VRAM, né? Ele não consegue rodar muito bem, mesmo sendo 12 gigabytes de VRAM e ele sendo 9 gigabytes. Ele não consegue. Mas o 8B com 5 gigabytes ele está rodando super tranquilo. Eu descobri que todos que têm de 6, 7 gigabytes para baixo, ele está rodando tranquilo, tá? Então eu instalei o Qwen 8, eu instalei o Gema 12 e não ficou muito bom. Aí eu fui para o Gema 4, porque ele não tem um Gema 8, né? Então eu fui para o 4B. O que acontece esses Bzinho, né? Por exemplo, esse daqui é o Qwen 0.6B, foi feito para rodar no celular. Ele tem 800 MB só de espaço, tá? Tá vendo esse item verdinho aqui? Se você clicar nele e repousar o mouse, ele diz assim, esse modelo pode caber inteiramente na memória da sua GPU. Isso pode acelerar consideravelmente a inferência, que é a análise que ele faz, ok? Então, para você ter uma ideia, eu estou usando o Qwen 8 e ele... Deixa eu clicar no Qwen 8. Downloader, daí ele bota informação aqui e ele fala a mesma coisa. Ó, você tem 12 GB, os 5 GB carrega fácil. O 14, você pode ver que ele já não bota mais. E se eu clicar aqui, ele diz aqui, ó, esse modelo pode caber parcialmente na memória da sua GPU. Isso pode frequentemente acelerar consideravelmente a inferência. Então, ele está dizendo parcialmente, mesmo modelo sendo de 9 gigabytes e eu tendo 12 gigabytes na RAM, tá?
Então, não é um modelo muito bom para jogar na minha memória, não. Tanto é que ele não botou verdinho aqui. Então, verdinho, quando você vê, ele acha que teu computador vai rodar bem. A tua placa de vídeo vai conseguir armazenar a situação. Pode dar busca aqui, né? Vamos buscar pelos modelos Gema. Ele me trouxe os modelos Gemas. Aqui os principais, aqui os que existem aqui, né? Aparentemente, GGUF são os mais rápidos. Eu não me aprofundei para saber o que é o IT, o que é AT, mas futuramente a gente pode dar uma olhadinha nisso, né? E o Yama é estranho, porque ele não puxa, tem que ser 2L, não LH. Ele me puxa tudo do Yama, tá? Ele me puxa até o DeepSeek que eu instalei aqui. Aqui, ó, DeepSeek é 4.92, eu baixei. Ele diz que cabe na minha memória, né? E tem um tal de Hermes aqui que ele diz que cabe. Também, esse daqui eu teria problema, que é o 70B, que ele tem 37 gigas, não caberia. Ele diz aqui, não vai caber não. Tá? Nos instalados que eu tenho na minha máquina, eu instalei o Granite, ok? Que é 2.44, que ele é um Visio, que vai me servir para análise. E o Granite ele é da IBM. O Gema é do Google. Eu instalei o de 3.21 porque não tem um de 8. Ele também vai servir para análise de PDF. Eles são muito bons para análise de PDF. Eu instalei o DeepSeek, que não serve para análise de PDF. Você pode ver que ele não tem um símbolozinho de Visio na frente. Se ele chegar para analisar um PDF e tiver um texto em formato de imagem, ele vai dar erro, assim como o Queen também vai dar erro, tá? Mas o DeepSeek e o Queen, eles são muito bons. Eu não entendo por que ele não tem um vídeo. Quem tem um vídeo consegue analisar não só o PDF com imagem, como imagens. Eles conseguem analisar, por exemplo, um meme e entender qual é a piada e te contar. Eles conseguem analisar um personagem na imagem, te dizer que personagem é aquele, tá? Aqui é o prompt. No prompt você vai chegar e vai perguntar coisas para ele em português. Vamos tentar perguntar em português para ver se ele responde em português. Boa tarde. O que tem de especial no dia 1º de maio? Nós estamos usando o Queen 8B aqui para ele. Vamos ver se o Queen vai responder em inglês ou português. Boa tarde. O dia 1º de maio tem várias tradições. Ele respondeu tudinho em português. Muito legal, né? Eu nem precisei mandar ele responder em português. Tá? Você pode ver o Queen, ele tem aqui o tempo de resposta foi 4 segundos. Tá? Nesses 4 segundos ele me disse o histórico, festas tradicionais, celebrações de cidades. Então ele veio bastante coisa. Mas o Gema, se eu botar aqui o Gema para fazer esse tipo de coisa, o Gema, o 4B ele vai me responder rápido, tá? Mas o Gema o Gema, eu vou mandar copiar e vou aqui colar. Estamos no Gema. O Gema ele me respondeu rápido, mas ele não me dá o tempo que ele demorou para analisar e me responder. Então eu não tenho o tempo de resposta dele. Ele só está dizendo aqui no máximo aqui que teve 112 tokens por segundo. O Queen levou 75 tokens por segundo. Ok? 790 tokens. O Gema custou 405 tokens, mas como eu não estou pagando token, então tá super tranquilo. O Gema, igualmente, ele veio com várias respostas. Ele foi tão rápido assim quanto o Quen, ok? Como você pode ver, ele também me respondeu em português, tá? Vamos tentar aqui o Granite, que é da IBM. Você pode ver que tem uma linhazinha azul aqui, é o tempo que ele leva carregando para minha memória, tá? Eu vou dar uma colar, perguntar para ele a mesma coisa. Ele também não me diz o tempo que ele leva para processar a informação. Ele também me responde em português. Então, como você pode ver,
você vai poder trabalhar tranquilamente com ele em português, não precisa ficar em inglês. Você pode pedir prompt positivo e negativo para o Flux ou para qualquer outro safe tenso do ConfUI, que ele vai te dar, tanto positivo como negativo, tá entendendo? Então, se eu chegar aqui, me forneça um prompt positivo e negativo para o Flux em inglês, porque, como eu já falei no ConfUI, o ConfUI, os safe tensos que o ConfUI usa não entende muito bem português, então é o melhor você botar em inglês, né? Dê uma imagem de um leão atacando um veado nas pradarias. Ó, ele me deu prompt em português. Esse foi o Granite. O Granite não me forneceu prompt positivo e negativo para o Flux. Deixa eu refazer isso aqui para ter certeza que o. Eu vou botar uma vírgula. Ok. Vírgula que está dizendo agora que é em inglês. Para o Flux Safe Tensor. Vamos ver agora. Ele continuou me dando prompt em português. Deixa eu fazer agora para o Queen, para o Gema. Vamos fazer para o Gema. Para o Gema carregar, vou colar aqui, ele já vai ter carregado, né? Aí o Gema chegou e me deu o prompt em inglês. Quer dizer, o Granite da IBM, apesar dele entender o inglês e ser capaz de fazer isso, ele não veio e me fez isso aqui, tá? Mas o Gema foi capaz, o Quen vai ser capaz, tá? Esperar ele rodar o Quen para memória, ele já rodou. O colar, o Quen, ele está pensando um pouquinho. O Quen, ele é maior do que os outros, por isso ele demora um pouco mais. 6 segundos não é muita coisa. Ele gerou um prompt positivo, ok, está em inglês, e o prompt negativo. E depois ele me dá a explicação aqui por que é que ele está fazendo cada coisa. Então, para você gerar os seus prompts de ConfUI é tranquilo, mas uma coisa, o ConfUI também usa a memória da placa de vídeo, principalmente o Flux, que é enorme. Então, eu não aconselho você usar ao mesmo tempo o LM Studio e o ConfUI. Assim como não usar o LM Studio com qualquer outra coisa que esteja usando a memória de vídeo, como por exemplo, eu estou gravando agora e eu estou usando memória de vídeo para poder fazer essa gravação. Estou com o YouTube aberto, então tudo isso está consumindo memória de vídeo. O ideal é que o LM Studio esteja sozinho com o aplicativo para poder rodar essas coisas todas, tá? Eu já expliquei que o PDF é melhor você usar a versão com Visio. O Gema com Visio ele é muito bom, porque se o PDF tiver algum texto e imagem, ele não vai o Gema vai conseguir fazer e o Quen e o DeepSeek não vão conseguir fazer, tá? Para que usar o Quen e o DeepSeek? Olha, o prompt do Quen ele é muito bom. Eu já posso te adiantando isso. Quanto mais coisas você fazer, mais o Quen vai detalhar o prompt dele para você usar no ConfUI. E também você pode usar para outros elementos. Como o Quen é o mais recente, ele vai ter bastante elemento ali para você processar, fazer outras execuções, ok? Um PDF que esteja inteiramente em texto, todos eles vão conseguir analisar. É muito mais assim se você jogar um PDF que não é texto. Basta você clicar aqui e mandar anexar um arquivo para ele fazer uma análise. Você também pode arrastar e soltar. Ó, nesse caso aqui, o que é que eu fiz? Eu mandei um livro em PDF para o Quen, tá? E ele demorou 5,33 segundos pensando a respeito. Eu acho que ele demorou um pouquinho mais. Eu pedi para ele resumir este livro. Então, o livro, apesar de ter uma imagem na capa, né?
O resto do texto todinho ele está em português, tá? E está em texto. E daí o que é que o Quay fez, né? Ele deu uma olhadinha e fez o resumo geral, tá? E daqui ele veio e fez o resumo para mim do livro, para que eu possa ter uma ideia sobre o que é o livro. A narrativa mistura ação militar, descrições detalhadas dos campos de batalhas e a complexidade das relações humanas, mostrando como o heroísmo se entrega com vulnerabilidades pessoais. Se você estiver se referindo ao fragmento 3, é necessário mais contexto para edificar. O que acontece aqui? Ele fragmenta a informação para poder fazer uma análise e te dar uma resposta, tá? É, eu não gostei muito, por exemplo, se você botar muita informação, ele acaba dando uma mastigada ali na informação. Então, por exemplo, eu mandei ele traduzir uma legenda do inglês para o português e ele traduziu 3/4 da legenda. 1/4 da legenda, que é a primeira parte da legenda, ele comeu. A tradução ficou excelente, perfeita, tá? Ele manteve os times que eu pedi para ele manter os times. Então vamos supor, você tem alguma coisa que você quer traduzir para você poder ver o filme, né? Você pode usar a legenda através da inteligência artificial. Ela vai, mas eu aconselho você fazer por partes. Caso contrário, ela vai comer um pedaço, vai mastigar alguma coisa, tá entendendo? É, porque para isso você precisaria criar agente, banco de dados, para evitar essas alucinações. O pessoal chama de alucinação. O que ele está fazendo aqui é mastigar pedaço e devolver. Ah, cara, toma isso aí e fica feliz, né? Então, eu não sei mais o. Bom, vamos tentar fazer aqui um meme para ver se ele analisa esse meme, sendo que esse meme ele só brasileiro vai entender que é daquela música Jennifer que tava tocando adoidado, né? E daí no meio a mulher vai pedir pro DJ tocar Jennifer, ele diz, sai demônio. Vamos ver agora. Basta arrastar e soltar. Ele deu failure do top load. Ah, tá em formato JPEG. Qual é o problema? Ok. Ai, ai, ai. Deixa eu tentar carregar manualmente. Ah, tá. É que eu estou no modelo do Quen, e o Quen ele não suporta imagem. Então ele não me deixa nem carregar na memória. Vamos usar o modelo do Gema que suporta imagem para ele fazer a análise. Agora ele me deixou arrastar e soltar a imagem. É curioso isso, né? Ele entende que o modelo não enxerga imagem, então ele não disponibiliza para você mandar a imagem para ele. É, Descreva este meme. Ah, ele não conseguiu. Curioso. Vejamos aqui, vejamos essa daqui. Vamos ver se ele faz alguma coisa. Vou nem falar nada. Cara, ele não tá gostando da piada, não. Deixa eu tentar outra que não seja JPG. Ele não estava descrevendo o negócio, né? Daí que eu fiz, eu dei um clear all, né, para limpar todo aquele chat que eu tinha anterior e de repente o Gema foi lá e fez a análise da imagem. A imagem mostra uma festa com o DJ no centro e o clima bastante peculiar. Aqui está a descrição. Tá. Um homem branco, personagem principal, balões, assim, uma mulher com balão escrito toca Jennifer, sugerindo que ela pode estar reagindo à música da cantora Jennifer Loaiza. Acima o DJ falando sai demônio, acredito que a música está possuindo a mulher. Ele fez análise completamente visual. A imagem tem um tom humorístico e surreal, combinando os elementos da festa, música eletrônica. A combinação dos balões fala com as expressões faciais do personagem, que não é uma cena cômica e intrigante. O logotipo Paulinha aparece no canto inferior da imagem. Tinha um logotipo, é? Deixa eu tentar outra coisa aqui, vamos ver o que vai rolar. Não vou nem falar para ele o que é. Ele já faz a análise.
Talvez eu tivesse que limpar todo o chat existindo, porque eu tentei fechar, mesmo fechando, ele não estava rodando. Então, depois que eu limpei todo o chat, ele rodou. Ok, texto, significado do meme. Ele identificou que é um meme, é usado para representar a ideia de um grupo de homens masculina, muitas vezes de forma irresponsável, prudente ou até mesmo perigosa. O churrasco do filme representa um evento onde os homens se envolvem em situações caóticas e problemáticas. Ele está meio zoado aqui, mas é porque ele está politicamente incorreto. Politicamente correto. Ok? Geralmente interpretado como uma piada sobre masculinidade tóxica. Aprova uma ação considerada masculina, muitas vezes de forma irresponsável, prudente ou até mesmo perigosa. Ele faz uma análise, lembrando que o Gema é da Google e o Google é 100% politicamente correto, então você não pode esperar muito. Basta limpar aqui, aparentemente que ele vai fazer o processamento. Vamos ver o que é que o Granite da IBM faz, se eu mandar a mesma imagem, né? Não vou colocar nada, vamos ver se ele também faz análise. Né? Então tem que mandar limpar o chat, senão eles ficam no louco. Daí ele descreve, mas ele escreve em inglês, eu teria que ter mandado ele escrever em português, tá? O que você vai ficar agora no final desse vídeo são prompts, ok? Gerado no Gemma, no DeepSeek e no Qwen para o fluxo de uma imagem usando sempre o mesmo seed, porque assim, cada vez que ele rodar, vai mudar o prompt, mas o seed que vai determinar aquela imagem é sempre a mesma, tá bom? Obrigado. Se você gostou, dê um joinha. Eu espero com isso ter te ajudado a brincar no mundo da inteligência artificial. Não é das melhores coisas, mas quando você opera com esse tipo de coisa, você vai ter que fechar tudo, abrir tudo, mandar limpar, bulha aqui, bulha colar, para poder tentar fazer funcionar, né? Mas assim, 90% das vezes funciona bem. Quando não funciona bem, 10, dos 10%, 9% é cagada do usuário, tá? O resto é mandar limpar, tentar limpar a memória. Tentar sempre limpar a memória para evitar. Eu vou dizer qual é o chat no texto que eu vou usar para ele gerar o prompt, né? O chat em português para gerar o prompt. E vou te mostrar as imagens geradas com o prompt de cada uma dessas inteligências artificiais. Espero que tenha gostado. Dê um joinha, subscreva, ok? E sugestões que vocês queiram ver.